Boas vibrações, boas energias. Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, buscando o entendimento, o estudo, a oportunidade de crescer e melhorar. Pedimos, Senhor, que nos ajude na caminhada e que possamos desenvolver os valores da espiritualidade através da prática da mediunidade, caminho de luz, de entendimento e paz. Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo momento que vivemos e pedimos que a espiritualidade possa nos envolver em luzes, em paz, em afeto. Ajuda-nos a caminhar e dá-nos, acima de tudo, a sua presença, o seu amor, a sua compreensão. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Então vamos lá, né, gente? Nós estamos estudando o capítulo 2, né? Como a gente combinou de estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, aqui do André Luiz, né? Que fala pra gente aí sobre a parte prática da mediunidade. Eu acho que vai ajudar muito a gente aqui no estudo, né? Porque é a visão da espiritualidade pra gente aqui, né? E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, né? A Ana vai trazer pra gente o capítulo 2, o que ela entendeu, né? Que tem o título Psicoscópio, né? Tem esse tipo esquisitão lá, né? E aí, Ana, o que você entendeu? Aparelho, né? É um aparelho. Bom, o psicoscópio, né, ele é um aparelho utilizado no plano espiritual para poder definir algumas das nossas vibrações. E aí, como definição, acho que seria se são boas, se são ruins, e entender também as nossas intenções mediante o nosso trabalho. Então, eles precisam de menos concentração para entender o que se passa conosco. Acho que seria mais ou menos assim. Nesse capítulo, o André Luiz e o Hilário, né, eles têm por missão levantar algumas informações para auxiliar os encarnados que estão na reunião mediúnica a melhorar talvez o contato, enfim, melhorar o trabalho mesmo mediúnico. E aí eles vão em contato com o Aulus. O Aulus é o mentor. O Aulus, ele é um instrutor lá que sabe de muita coisa. O Aulus que é o cara que vai ensinar a gente aqui no livro. É o Aulus. Pois é. Aí eles vão em contato com esse Aulus, que conhece muito de... Parece que ele é como se fosse expert, sei lá. Ele é um trabalhador do Ministério da Comunicação do nosso lar. Sim, aí ele sabe muito de mediunidade e pelo que eu entendi, a mediunidade aqui ela é mais complexa do que lá no plano espiritual. Tem duas coisas interessantes, só para te cortar primeiro, para a gente fixar. Primeiro, né? A introdução da ideia que os espíritos utilizam aparelhos no plano espiritual para poder facilitar o processo de intercâmbio, né? Ou seja, esse psicoscópio, né, basicamente, como você disse, é um aparelho que permite aos espíritos avaliarem a vibração dos outros, né? Os espíritos superiores, eles não precisam desse tipo de equipamento, eles conseguem fazer isso pelo poder próprio deles, eles conseguem enxergar, perceber, entrar na... Os espíritos iniciantes, como por exemplo o caso do André Luiz e outros, apesar de terem, né, já alguma, vamos dizer assim, alguma evolução espiritual, eles precisam desses equipamentos para poderem fazer a mesma coisa que os espíritos de luz fazem, vamos dizer assim, naturalmente, né? Então, o equipamento no plano espiritual, normalmente, ele é utilizado para facilitar o processo. Então, um espírito que às vezes não daria conta de fazer uma coisa, com o equipamento adequado, ele consegue fazer, né? E aí os espíritos mais superiores podem fazer outras tarefas. O objetivo do equipamento é esse. Dentro da sala da reunião mediúnica, tem uma série de equipamentos. Isso só para a gente fixar essa questão, né? E aí o que acontece? Outra coisa que você falou aí que dá para puxar. Mediunidade é diferente no plano físico e no plano espiritual. Ou seja, tem mediunidade no plano espiritual, né? Ou seja, é possível um espírito se comunicar com o outro através de mediunidade, né? Ou seja, existem reuniões mediúnicas no plano espiritual, né? Porque o plano espiritual ele também é composto de várias esferas, né? E normalmente os espíritos de uma esfera superior, eles conseguem perceber da esfera deles tudo o que está para baixo, vamos dizer assim. E os espíritos que estão em um determinado nível, eles não conseguem perceber para cima. Então tem que ter algum mecanismo ali para esses espíritos se comunicarem, que são mecanismos mediúnicos também, que funcionam um pouco diferente dos nossos aqui, porque aqui nós estamos no plano mais denso da matéria. O nosso plano de encarnado, né, é um plano mais denso. E existem até espíritos que trabalham a ideia com a gente de que esse negócio de plano espiritual, plano físico, não é tão assim não. Isso aqui também é um plano espiritual. Só é mais denso,
entendeu? Que essa separação de mundo espiritual e mundo material, né, é relativa, porque na verdade nós nunca tivemos um mundo espiritual de verdade, porque até o mundo espiritual que a gente vai, ele é transitório. O nosso lar não existe para sempre. As regiões de sofrimento não existem para sempre, elas não estão lá desde a eternidade. Então o mundo espiritual puro, que é aquele lá dos livros do Kardec, né, que existe, esse aí nós nem tivemos contato com isso ainda. Nós estamos em esferas que duram mais ou menos de acordo com o nosso... Isso aí é só para a gente entender as coisas que estão sendo lançadas aqui nesse primeiro momento do capítulo. Marcelo, essa comunicação com os encarnados também é tipo uma mediunidade para eles? Eu sei que não é todo mundo que consegue. É mediúnico. Só que lá eles têm outros tipos de equipamento. Tem um livro do André Luiz, que o André Luiz está num posto de socorro, que o espírito superior ele comunica através de um cristal. Tem uma estrutura cristalina, e aí até eles chamam o André Luiz e outros falam assim, ó, vocês vão criar um ambiente para o espírito comunicar. Aí um pensou num lago, numa montanha atrás, né, numa árvore, o André Luiz se lembrou das plantas da casa dele, né? Aí o espírito sopra lá, o trem ganha vida. Aí o espírito é tipo um chroma key, né? Tipo lá, o fundo azul, né? Hoje nós temos isso, né? O fundo azul, né? Isso era lá no plano, só que aquilo era feito com a mente dos espíritos. Então, e aí o espírito materializava ali, e com aquela estrutura, todo mundo conseguia vê-lo, percebê-lo, falar, entendeu? Então, né? Só que é um pouco mais do que o nosso aqui, né? Nós estamos aqui na base da base mesmo. Tá bom. E aí, pra gente poder entender melhor esse psicoscópio, eles falam que é tipo um óculos com... como é que é? Cadê? Constituído de óculos de estudo com recursos para microfotografia. Então é como se vocês pudessem tirar pequenas fotografias com esse óculos. Você imagina que ele está escrevendo isso da década de 40, 50. É o celular fazendo assim. É tipo mas tem óculos que tira foto algumas vezes, né? Assim, não é? Mas imagina, né? Isso aí tá tentando explicar isso pro pessoal da década de 50. Não tinha nem máquina fotográfica, nem aquele trem lá que o cara ficava atrás do pano lá. Tem uma hora que ele fala aqui sobre esse psicoscópio, que ele fala que é tipo um objeto, que ele não sabia exatamente descrever, pelo que eu entendi. Aí ele falou assim, um objeto característico, um troço assim que ele fala. Exatamente, ele não sabe. Imagina o André Luiz tentando descrever isso para a mente do Chico Xavier, o cara do interiorzão ali, Pedro Leopoldo ali, Minas Gerais, pé sujo ali, vivendo quase que na roça ali, e explicar para ele, por exemplo, isso aqui, ó, telefone celular. Explica aí, André Luiz, aí pro seu médio aí, o que você está fazendo? Né? Aí você explica isso pro seu avô, lá na roça, sem ele ver. Ele vai fazer igual o João, explicando as coisas que ele viu. Entendeu? Vai criar lá, né? Uma caixinha mágica que você vê uma imagem lá, mas que ela é pequena, um pedaço de vidro, mas é transparente, entendeu? Parece a sua imagem. Imagina isso, você tem 10 minutos de uma comunicação para explicar isso pra pessoa. Se vira aí, espírito. Entendeu? Então, assim, por isso que é difícil, né? Mas, assim, uma informação que a gente tem da espiritualidade, né? O que acontece? O que nós temos hoje de tecnologia, na época do André Luiz já estava ultrapassado no plano espiritual. Então, imagina eles explicarem naquela época. Então, imagina como é que está lá no mundo espiritual hoje. Nossa. Né? No nosso lar lá. Doido demais. Continua, só mas o que você quer perguntar? Tipo, as ideias, tipo, esse óculos aí, as ideias de tecnologia, tipo, acontecem aqui nesse plano, eles passam primeiro pro plano espiritual? Tudo vem de lá. Claro que não é igual, né? A base da ideia vem do mundo espiritual. O que existe lá vai existir aqui. Né? Por isso que eles falam que o nosso lar é o mundo amanhã, né? Você quer saber o que é o mundo regenerado? É o nosso lar. Aquela sociedade do nosso lar é o mundo regenerado. Né? Imagina, que doido. Doido demais. O sonho. Bom, vai chegar, nós estamos aqui para isso. E aí ele explica que esse aparelho ele é a base de eletricidade e de magnetismo, que foi os princípios que você iniciou com a gente na semana passada, né? Aí o quê? Aí eles vão com esse psicoscópio, né, pra observar um grupo de 10 pessoas, um grupo mediúnico de 10 pessoas. É isso aí. E ali o André Luiz, ele vê como que formam as correntes, como que é a sala da reunião mediúnica, que ele vê as diferenças entre as paredes, o teto, a corrente energética se formando. Tudo a ver com a gente, né?
Você falou muito de ionização, né, do ambiente, essas coisas assim, aí eu lembrei disso. Tudo a ver com a gente, por isso que o livro é muito interessante, porque nós vamos começar a entender o que está acontecendo aqui ao nosso redor. Aqui. Sim. Aí ele começa a florear sobre a quantidade de luzes que ele viu, né, dos espíritos se iluminando também os seus tutelados, os guias espirituais ao lado e tudo mais. Deixa eu ver. Aí ele vai falar ainda sobre as intenções, na verdade o Aulus, né, ele vai falar sobre as intenções do grupo. Porque eles começam a analisar o grupo com o tal do psicoscópio, né? E aí o André Luiz e o Hilário veem que esse grupo ele é um bom grupo mediúnico e que eles têm grandes intenções assim no bem, né? Porém, acho que o Hilário ele fica com dúvida, né? Que tipo, caso tenha dentro desses integrantes uma pessoa que não está de acordo com esses... Obrigação. Com os nossos propósitos cristãos. É isso. O que acontece com essa pessoa? Se ela é expulsa, se ela é excluída e tal, eu falo assim, aí já não é correto, né? Porque eu nunca vi guia espiritual expulsar ninguém. Graças a Deus, né? Mas eles ensinam a uns de nós, a gente merece ser expulso, né? Então, assim, né? Ainda bem que tem a caridade. Né? A espiritualidade expulsa a gente, não. Mas eles costumam mais, na verdade, auxiliar a gente nas nossas necessidades. E aí ele vem, o tal do Aulus vem explicando, né? Que, na verdade, a pessoa ela já não sintoniza mais com aquele grupo e à medida que ela vai ficando desconfortável, ela mesma vai se desligar daquele grupo. Exatamente. Então aí a gente já percebe novamente a questão da sintonia e da irradiação. Exatamente. Se eu estou num lugar que eu não me sinto bem, naturalmente eu me retiro. Eu não consigo ficar naquele ambiente, né? Então, assim, é aquela questão da vibração coletiva. A reunião mediúnica, como diria lá o Hermínio Miranda, é um ser coletivo. O que isso quer dizer? Ela é o reflexo de todos aqueles que estão participando. Então, na medida que eu estou participando do trabalho, eu estou colocando a minha energia. Se a minha energia está entrando em sintonia, flui. Se não, né? E pode acontecer o contrário também, né, gente? Pode ter um grupo de pessoas desequilibradas que tem um equilibrado. Esse um equilibrado sai, porque ele não se sente bem naquele ambiente. E a mesma coisa que acontece, já viu aquela famosa história dos espíritos que afastam? Né? Eu fiz lá, o anjo guarda, o mentor afastou. Por que o mentor afastou? Porque eu não estou na onda dele. Né? Ele está lá vindo falar de caridade, amor e bondade, eu estou pensando em dinheiro, sexo, poder. Então ele vai falar assim, fica aí meu filho, daqui a uns 10 anos eu volto para ver se você melhorou aí, você mudou de ideia. Né? Simples. Né? A gente vive dentro desse clima. O clima que a gente cria é o clima espiritual que vai ser refletido. Isso na reunião, no mundo espiritual. Né? Por isso que às vezes as pessoas reúnem espíritos que são doentes ali, né? Tem a ver. E aí, dentro desse contexto ainda, né, o próprio Hilário ainda pergunta para o André Luiz, mas e se todo o grupo tiver pervertido dentro dos seus ideais? É isso aí. Aí o Aulus fala assim que aí a gente já entra em lei divina e lei natural, né? Porque esse grupo, ele tipo assim, ninguém vai ter uma reprimenda com ele, ou excluí-lo, ou fazer qualquer tipo de... sei lá, não vai brigar, não vai ter uma briga entre os espíritos e os encarnados aqui, né? Do grupo mediúnico. Mas ele fala que a própria vida vai se encarregar de ensinar a esses participantes que não está correto aquilo que eles estão fazendo. Exatamente. Então eu lembrei de lei divina e lei eles vão afastar a espiritualidade equilibrada e vão atrair espíritos iguais a eles. E com essa convivência negativa, uma hora eles vão cansar dessa energia ruim e eles mesmos, um de cada vez, talvez vai tentar mudar isso. Mas aí é o tempo, né? Sim, aí eu acho interessante que ele fala aqui... Tratamento de dor, né? Exatamente. Tipo assim, deixa você... É a mesma coisa que você tem um vício. Deixa você ficar no vício até você não aguentar mais. Daqui 30 anos nós conversamos. Na próxima encarnação nós conversamos. Né? Porque, tipo, ninguém pode escolher seu livre-arbítrio que você quer fazer.
E aí ele fala que tem todos nós temos o nosso tempo, né? Que a gente fala de reforma íntima, essas coisas assim. Sim. E aí ele fala que tem um tempo, pode ter um tempo longo ou pode ter também o choque, né? Que é quando acontece uma coisa muito difícil com a gente e aquilo penetra tão íntimo na nossa psique que reflete na nossa moral. Exatamente. Já falei sobre livre-arbítrio. E aí o Hilário, satisfeito com a utilidade do psicoscópio, né, ele traz também a reflexão de que com este instrumento a gente teria maior êxito, né, em cuidar das doenças psíquicas devido à descoberta rápida por conta do aparelho. Mas aí eu também já achei que ele tava, tipo, muito otimista. Que isso, né? Não, espiritualidade. Mas é mais fácil de diagnosticar. Mas aí a gente precisa querer olhar pro outro. A gente não tá nem querendo olhar pra gente, vai pegar um aparelho pra olhar pra outra pessoa, pra curar outra pessoa, entendeu? Mas é alguém que tá interessado. mas hoje nós temos aparelho, né? Você vai lá no hospital, tem lá o... Então tem o... Ressonância magnética, tem esses aparelhos, né, que funcionam aí. Sim, aí depois eu pensei na Luísa. E até um detector de medidas, né? Então tem, Existe? né? A questão que nós ainda não chegamos no ponto, nós já temos isso pro corpo físico. Daqui a pouco vai chegar no ponto que nós vamos ter os aparelhos de detecção dos traumas do espírito, da alma, da mente, né? Nós ainda estamos nisso aí. Depende da nossa evolução moral para poder dar o conselho para a pessoa. Exatamente. Porque não adianta nada ver e a gente não saber lidar com isso. Mas é um processo, né? Porque se você for analisar, né? Eu estava falando isso tava falando com a Renata aqui no início, né? Por que hoje é diferente do passado, né? O que acontece? No passado nós éramos espíritos brutalizados e todas as nossas provas e todos os nossos aprendizados eram no campo físico. Então a dor era física, a briga era física, o problema era físico, né? Então, por exemplo, né, hoje, se um pai não dá carinho pro filho, é o fim do mundo pro filho, né? Na época de Jesus, isso era normal. Então, assim, o pai que não matava o filho de pancada, já era um bom pai, entendeu? E esse pai hoje é um mau pai, entendeu? Hoje as nossas doenças e as nossas demandas hoje são muito mais emocionais e íntimas do que no passado. No passado a gente não tinha... Ninguém ficava deprimido na época de Jesus. Não existia isso, não. Eram pessoas muito mais brutais. A gente que estava lá, né? Era muito brutalizado. A gente sabe o que é depressão, não. Mas será que a pessoa não sofreu internamente? Não, porque não tinha o desenvolvimento psicológico, psíquico que nós temos hoje. Né? Tanto é que o que Jesus fazia, que para nós é natural, tipo abraçar, conversar, tratar as pessoas bem, era visto como uma coisa esquisita. O pessoal olhava para Jesus. Mas as pessoas que enlouqueciam, às vezes... Mas aí a loucura aí era em outro nível, né? A loucura... Hoje a loucura é o quê? A pessoa que tem lá uma síndrome, um negócio assim. Mas é raro hoje você ver o louco que sai mordendo os outros na rua igual bicho. Na época de Jesus era assim, o cara escondia na caverna, você passasse ali e te comia vivo. Mas literalmente falando. É uma coisa muito mais... Não, muito mais material mesmo. O negócio era primitivo mesmo, entendeu? Então, assim, a moça não saía na rua não é porque não podia sair, é porque qualquer um que passasse podia estuprar a moça. Podia ser o vizinho dela. Entendeu? Né? Entendeu? É uma coisa assim, você imagina, isso é um nível de brutalidade que a gente hoje não sabe nem lidar. A gente não daria conta de viver naquela época, não. A gente ia entrar em depressão. Quer ver um exemplo disso? O espírito mais evoluído, além de Jesus, estava encarnado na época, era o João Evangelista. Né? A única passagem que o João Evangelista ficou mal demais, que quase morreu, sabe quando que foi? Quando ele foi preso lá em Roma. Porque ele não aguentou ver as torturas que estava tendo lá dentro do Tigelino, lá, que é o cárcere lá. Ele quase morreu lá dentro. O Paulo de Tarso teve que voltar correndo. A espiritualidade fez o Paulo de Tarso voltar correndo, porque o João Evangelista ia morrer lá dentro. Ia morrer mesmo. Por quê? Porque ele, psiquicamente, emocionalmente, ele estava 1000 anos na frente de todo mundo ali. Então, o que era nada para as pessoas que estavam do lado dele, para ele era como se estivesse matando ele. Como se ele sentisse, né? Ele tinha um nível de sensibilidade que era totalmente diferente do resto do planeta. Então, aquilo que para os outros era fácil, ele não deu conta. Você vê, quando ele encara como Francisco de Assis, ele quase morreu de novo. Ele foi para a guerra lá, dar uma de gostosão, né? Quando ele era adolescente, né? Ele vai lá para a guerra, ele fica preso 6 meses, ele quase morre lá. O pai dele tem...
O pai dele teve que pagar metade da fortuna dele pra salvar o menino, que ele ficou doido lá. Ele ficou preso 6 meses, não aguentou não. Mesma coisa lá, ó, repetiu. Espírito muito sensível, encarnado numa época muito brutalizada. Jesus era outro caso, né? Jesus dava conta de lidar com tudo, né? Olha só como é que são as coisas, né? Então você vai ver. Né, E olha que ele tá muito mais evoluído que a gente, né? O que você... Essa, tipo, dor fantasma que eles sentiam, que eles imaginavam, viam, e sentiam como se fosse neles, é uma dor que eles sentem do mundo espiritual, é o quê? Você tá falando de quando perde um membro, alguma coisa Não, assim? tipo assim, Empatia. você vê a pessoa, Ah, tá, mas aí você sente, tipo, como se fosse não é uma dor física, é uma dor emocional. Ele sofre com o sentimento do outro. É porque eu já senti uma coisa parecida com isso. Essa é empatia, é empatia. A empatia no passado quase não existia. Tipo assim, até com coisas que não aconteceram de verdade. Tipo assim, eu estava assistindo Game of Thrones e saiu mais pra todas, né? Tipo assim, aquela cena de tortura lá, eu via, mesmo sendo real, eu meio que sentia a dor do cara. Talvez porque você já teve alguma experiência Normalmente o que nos Teve toca a ver, né? é porque a gente teve alguma experiência na situação ou parecido. Né? Então por isso que uma pessoa vê uma coisa e não sente nada, o outro sente muito. Né? E aí tem também a ver com a questão do nível de sensibilidade de cada um. Né? Então, por exemplo, quando o André Luiz está analisando esse grupo mediúnico, mesmo sendo próximo da gente, vamos dizer assim, né, 50, 70 anos aí, mais ou menos deve ser uns 70 anos de diferença da gente. Né? Já tem algumas diferenças entre o que nós entendemos hoje e percebemos do que o que eles entendem e percebem na época. Né? Hoje nós somos muito mais sensíveis em vários aspectos do que um homem de 20 anos atrás. E isso impacta na nossa relação. Por isso tem muita gente que fala assim, hoje as pessoas são super sensíveis, qualquer coisa o cara tá chorando. O meu pai enfiava a mão lá dentro do carvão quente lá e arrancava o pedaço do dedo lá e me xingava, tomava cachaça, continuava trabalhando. Né? Hoje se eu quebrar eu choro, vou pro hospital, tem que dar anestesia, eu sofro uma semana com aquilo, não posso trabalhar, não posso conversar. Né? Todo mundo é fresco hoje. Né? Por quê? Porque hoje nós somos emocionalmente mais sensíveis. E isso é um sinal de evolução? De certa maneira, sim. O que é uma evolução que está desregrada. Por quê? Porque nós somos... O que acontece? Nós usamos essa sensibilidade para fugir de responsabilidade. Né? Quanta gente fala assim, hoje eu acordei me sentindo mal, não vou trabalhar. Entendeu? E não vai. E fica uma semana em casa, sofrendo. Né? Então, assim, aí nós não temos esse balanço ainda. Isso aí demanda tempo, né? Nós vamos ter. Aí nós vamos ser sensíveis com equilíbrio, igual os espíritos, né? Jesus é sensível. Né? Tem que Mas não é piegas. a razão, né? Tem que ter o choque como eles mesmos. Exatamente, nós estamos no pêndulo, né? Sim. Continua aí. E aí eu estou finalizando aqui, né? Em geral, o texto ele vai retratar sobre radiação, afinidade, sobre prece, vibração, sobre companhia espiritual, principalmente quando eles vão falar sobre o trabalho mediúnico, né? De contato com os espíritos, que dependendo da nossa intenção e da nossa vibração, a gente vai fazer contato com bons espíritos ou espíritos que não estão tão elevados assim. Isso aí. Tem uma frase aqui que eu vou ler, que na verdade é um parágrafozinho do Aulus falando aqui, ó. Quando o pessoal perguntou sobre o grupo mediúnico, como é que eles eram formados. Olha o que o Aulus fala aqui, ó. Esse é o Hilário perguntando. Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados da revelação divina? Nossa, todo mundo speed luz, né? Olha só, né? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: não. Achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. Eu adoro esse vocabulário. Ramerrão é o dia a dia. Mas por que não coloca dia a dia? Ramerrão. Aí o cara lê isso aqui, o que é isso? Né? Aí fica teorizando. Não, ramerrão é dia a dia. Do ramerrão carnal. Né? No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço no próprio bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram
elevado teor de radiação mental. Ou seja, resumo, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem é o bom espírita? Aquele que se esforça em ser melhor. Né? Como diz lá no texto, que se esforça para domar as suas más inclinações. Né? Então, olha só que interessante. Vocês veem que como é que o espírita joga um conceito aqui, que lá no Kardec, é o mesmo conceito do Kardec, bate os conceitos. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Só pelo fato de a gente estar numa reunião mediúnica, quer dizer que nós estamos acima, nós somos espíritos iluminados? Não, mas quer dizer que nós temos já um princípio de boa vontade na mudança. Né? É um primeiro passo num processo de despertar espiritual. Né? Então, assim, a gente está no caminho de despertar valores espirituais e entender algo um pouco além do nosso dia a dia. Mas a gente não pode se iludir que a gente está, né, que a gente está no topo da montanha já, muito pelo contrário, nós estamos dando o primeiro passo no nosso despertar espiritual. E todo processo mediúnico, muitas vezes, é um processo de repetição. Né? A maioria dos médiuns já foram médiuns em vidas passadas, ou trabalhadores do campo religioso. Então, né, às vezes uma pessoa que é que está na reunião mediúnica, às vezes ele foi um padre, às vezes ele foi um bruxo, às vezes ele foi um feiticeiro, às vezes ele foi um macumbeiro, às vezes ele foi, né, alguém que trabalhou a questão espiritual e que está voltando hoje para equilibrar essa vibração e essa energia. Né? E aí o que acontece? Né? Só para a gente pegar aqui a questão do capítulo aqui, né? A ideia básica aqui desse capítulo é o quê? A espiritualidade, ela está nos ajudando dentro das suas potencialidades, né? E em tudo existe uma gradação. Desde os espíritos que ajudam no trabalho, né? Então, ou seja, tem muitos espíritos aqui que eles estão quase que na mesma condição que a gente. Espíritos que vêm aqui, que participam com a gente aqui no trabalho, que são trabalhadores da espiritualidade, mas que não têm capacidade de ler a sua mente, de saber o que você está pensando, de olhar suas vidas passadas, saber suas 35 encarnações, entendeu? De harmonizar o ambiente só levantando a mão e pensando em Jesus, né? Ele está tentando evoluir. Ele é igual a gente. Ele está aqui, ele está carregando um móvel, ele está ajudando, ele está conversando com o espírito que está na rua. Como existem outras entidades que são esses espíritos, que eles chegam aqui e sabem a história espiritual da gente toda. Ele olha para você, ele vê você multi-universal, ele olha para você e vê você e as suas 500 encarnações, né? E sabe por que você tá agindo assim, porque você é assim, assim, assado, né? Ele olha para você e sabe, daqui 10 anos o Marcelo vai estar fazendo isso. Por quê? Porque ele consegue prever dentro daquilo, né? E quando esse espírito não está, o que eles vão fazer? Eles vão pegar um equipamento dentro da necessidade deles, né? E vão fazer isso. Né? Então, às vezes, chega um espírito desequilibrado na reunião mediúnica, bateu aqui na porta aqui. Aí ele entra para comunicar. Ele entrou, sentou aqui na mesinha, né? Aí o que acontece? Quando o espírito chega na reunião mediúnica, né? E vamos dizer assim, ele não está vinculado com ninguém, normalmente ele vai se sentir atraído por algum dos membros da mesa. É uma coisa meio que inconsciente. Por quê? Porque algum de nós aqui vai ter uma energia que sintoniza com a dele, por algum motivo, né? Então nem sempre é por causa do motivo do erro espiritual dele, às vezes é por causa do motivo de um valor espiritual que ele tem, porque os espíritos não são só defeito e virtude, né? Então chega o espírito aqui que ele é um assassino aqui, ó. Tá, ele é um assassino, mas ele é um assassino e ao mesmo tempo ele é um grande artista. E aí ele chega aqui e a Carla tem energia de artista. Ele vai sintonizar com a Carla mesmo sendo um assassino. Por isso que ele vai comunicar através dela, né? Então e isso vai nos ajudar, e isso também nos ajuda a conhecer a nossa própria vibração e os nossos próprios pontos de contato. Você tem um exemplo, tipo, supondo que ela fosse uma artista. Então, tipo assim, o espírito que vai agradar isso e influenciar ela, tipo, sei lá, tive uma ideia aqui de pintar tal coisa. Isso é tipo o espírito falando? Ele pode. Não precisa falar, só dele aproximar a mente dele já influencia. Assim, é o que a gente chama de inspiração. Isso. A inspiração funciona assim, né? Só que o que acontece? Aí nós temos que saber filtrar a inspiração. Porque às vezes, por exemplo, imagina que o espírito é um grande artista, mas ele é um espírito totalmente desequilibrado no campo da violência. E aí eu deixo esse espírito aproximar de mim, porque eu tenho afinidade artística, mas se eu não tomar conta, eu vou começar a absorver o ímpeto violento. Eu vou ficar violento como ele. Então é melhor que eu não tenha o contato artístico, porque o contato, entendeu? Então aí que entra a questão moral. Então existem muitos espíritos desencarnados que eles são
muito bons em determinadas áreas, mas eles são doentes morais. E aí, quando eles aproximam da gente, o que acontece? Eles trazem alguma coisa que a gente até gosta, só que eles arrastam junto de si o quê? Uma onda desequilibrada. Por isso que às vezes a gente tem... Por isso que o que acontece? A gente não pode deixar os espíritos tomarem conta da gente sem a gente conhecer. Aí que tem a questão do trabalho mediúnico e a questão de se conhecer, né? Então, normalmente os espíritos estão andando para baixo e para cima aí, né? São espíritos que são espíritos desequilibrados, né? Porque normalmente esses espíritos, para eles estabelecerem vínculo, espíritos superiores, eles demoram. É provável, tipo assim, um espírito famoso em algum campo, sei lá, você deu o exemplo artístico, se aproximar dela, tipo, sei lá, um artista muito famoso morreu, aí vai por cima dela. Isso é possível, mas provável? Pode acontecer, mas aí tem que ver o seguinte, por exemplo, imagina que eu sou um artista desencarnado, né? E eu tô lá no mundo espiritual, né? O que vai fazer eu aproximar de alguém? Imagina que tá lá a Renata, que é minha filha, né? E tá aqui a Carla, que é alguém que eu nunca nem vi na minha vida. Por quem que eu vou sentir mais afinidade? Pela minha filha. Ou então por alguém que eu conheço, ou por um artista amigo, entendeu? Então, assim, é muito difícil, só se tiver um laço do passado muito grande, muito forte, sintonia, né? muita sintonia, você tem que ter um laço com aquele espírito. Então, por exemplo, dificilmente, vou dar um exemplo, dificilmente o Michael Jackson vai vir aqui no Brasil sintonizar com alguém aqui do Brasil. Porque a história de vida dele toda está nos Estados Unidos, então é muito mais fácil ele ter 1 milhão de afinidade lá com alguém lá nos Estados Unidos. Ele vai usar, quando é assim, é curiosidade. Qual o idioma? Pensamento. O pensamento é universal. Para ele vai estar falando em inglês, você vai estar entendendo no seu. Universal. Universal. Só se você for muito vinculado com a ideia, né? Então, assim, os grandes nomes, espíritos muito famosos, normalmente, né? O que a espiritualidade faz com eles? Eles dão tipo um sossega-leão neles. Então, por exemplo, um cara é muito famoso, desencarna. Normalmente, se é um espírito meio complicado, eles reencarnam ele num lugar lá no... Tipo assim, ó, morreu o Ayrton Senna. Né? Aí o Ayrton Senna chega lá no plano espiritual todo cheio de si. Né? Aí o que acontece? O espírito desse, ele tem dificuldade de ser uma pessoa comum. O próprio Luiz foi assim. Né? O que eles têm que fazer com o espírito? Fazer assim, o Ayrton Senna... A Elizabeth, você falou. Acabou. Exatamente. Que ela morreu. Aí a Rainha Elizabeth, ela morreu, né? A Rainha Elizabeth já passou 70 anos da vida dela sendo né, tratada como um ser humano à parte da humanidade. Ela, no mundo espiritual, por mais humilde que ela seja enquanto indivíduo, ela tem uma relação imagina um monte de gente pensando nela. O que eles vão fazer com ela? Às vezes passa um mês que ela está desencarnada, fala assim, vem cá, leva ela lá para a África, arruma uma tribo lá e fala assim, você vai ser filha da marinha lá daquela tribo africana lá. Você vai ficar lá 50 anos lá pra você esquecer da Rainha Elizabeth. Entendeu? Depois vai encarnar, aí você volta. Às vezes muitos espíritos passam por esse processo de desconexão. Vai ser uma pessoa diferente, É, né? vai ser um lá que vai ter o rei na barriga, né? Vai ser lá, se ela tivesse um problema mental, ela sai falando só rainha, só isso. Né? Quantos que estão andando aí na rua aí, ó, né? Maluco, os Napoleão do hospício, né? Mas vamos voltar aqui, gente. Só pra gente terminar. Não, mas, tipo assim, supondo que um espírito artista assim se aproxime dela, como que você vai saber que é tal espírito? Pela arte do espírito. Tipo assim, fica mais fácil tocar as músicas dele? Não. Normalmente um artista, ele vai influenciar outro artista. Então você já vai ter uma facilidade com aquilo. Por exemplo, se vier o Michael Jackson aqui e me envolver aqui mediunicamente, vocês não vão ver eu dançando aqui em cima da mesa aqui. Porque eu não tenho afinidade nenhuma com isso. Por mais que o espírito saiba, né? O máximo que eu vou promover aqui vai ser uma coisa ridícula, uma imitação mal feita do que ele faria. A letra da pessoa, por exemplo, suponhamos que ele fosse psicografado. Talvez, né, se fosse uma psicografia, mas, por exemplo, se é um espírito que tem algum ponto de afinidade comigo, aí eu conseguiria. Por exemplo, o André Luiz, ele escrevia... Gente, o André Luiz escrevia melhor através do Valdo Vieira. Por quê? Ele era escritor? Porque ele também era médico. Porque o Valdo Vieira também era médico. Então, quando o André Luiz ia escrever através do Valdo Vieira, o negócio fluía, o raciocínio dos dois conectava, né? Exatamente. Tem vários livros, né, do André Luiz que são pelo Valdo Vieira. E o Valdo Vieira conheceu o André Luiz primeiro que o Chico. Né? Tanto é que quando o Valdo Vieira fala do André Luiz, ele fala assim, ó, o meu professor conheceu ele. Né? Porque o Valdo Vieira fala que o André Luiz é o Carlos Chagas. Né? A vida inteira ele falou, não, eu conheci primeiro com o Chico.
né? E aí fala, por que eles falam que não é o Carlos Chagas? Porque o Chico teve problema lá com o Humberto Campos, lá, que a família processou ele, e eles escolheram outro nome. Mas isso é outra história, né? Isso é a opinião do Valdo Vieira, então só falo aqui. Né? Mas pro Valdo Vieira, que era médico, psicografar o André Luiz, que é médico, melzinho no açúcar. Né? Pro Chico Xavier, que era religioso, psicografar o Emmanuel, que foi padre não sei quantas encarnações, melzinho, né? Na chupeta. Por quê? Porque o raciocínio do Emmanuel, o Emmanuel foi pai do Chico, o Emmanuel viveu sei lá quantas encarnações com o Chico. Então a escrita do Emmanuel com o Chico vai fluir muito melhor. Por que o guia espiritual do Chico é o Emmanuel? Porque eles têm uma história, né? Eles estão grudados lá desde a época de Jesus e para trás. Entendeu? Eu li uma vez, são almas gêmeas, né? Os dois. Não, porque o Emmanuel tem a Lívia, né? O negócio do Emmanuel é a Lívia lá, a esposa dele, né? O Chico era filho deles, né? Era a filha, né? A Flávia. Né? Mas sem contar que esse negócio de alma gêmea não existe, né? Nós temos um monte de alma gêmea, né? Esse negócio de alma gêmea tem um lá que é seu para sempre, isso aí é até contrário ao princípio da evolução, né? Que é você amar todo mundo por igual, né? Então, né? Isso é visão da gente querendo voltar para trás, né? Porque o universo trabalha a universalidade. Então, nós temos um monte de espíritos que são ligados a gente em papéis afetivos que vão se modificando com o tempo. Então, às vezes, hoje a minha mãe foi minha esposa na outra encarnação, a minha esposa de hoje era minha filha, e assim vai. E vai chegar um ponto que o que acontece? Ou não vai importar o nível, a manifestação da relação, e sim o amor. Por isso que a gente vai trocando de papel, né? Porque se a gente vem só com magna e mulher, a gente sempre vai ter um envolvimento que a gente vai pensar que o outro tem que ser sempre o nosso parceiro sexual. Né? Chega um ponto da nossa evolução que isso acaba. Né? Então, se eu tenho... E essa ideia de alma gêmea, ela é uma ideia de quê? De que tem uma... É a ideia do passarinho, né? Você tem lá 2 pro resto da vida. Né? Isso aí é romântico, mas é primitivo. Porque se eu tenho um só pra mim, então eu não vou abrir espaço para outro. Mas o que eu li não tinha nada a ver com casal, não. O termo alma gêmea. Mas eu posso te dizer que isso não existe. Pode ser assim, nós somos almas poligêmeas. Imagina Jesus. Porque nós temos um monte de gente. Porque o negócio vai chegar a um ponto que nós vamos amar todo mundo. Jesus ama o planeta Terra e por igual. Não tem ninguém que é especial para Jesus aqui na Terra. Não, eu gosto mais de você, hein? Não tem. Tem o quê? Alguns de nós têm uma capacidade de buscar ele mais, porque ama mais, aí vibra mais, sintoniza mais com ele. Tipo o João Evangelista, né? Esse discípulo amado, né? Quer dizer que ele é especial? Não, você é meu, tá? Eu gosto de você, tá, João? Você não, Judas, você é feio. Jesus, né? Não, é tudo igual. Só que isso pra gente está além da humanidade. Nós ainda não estamos nesse estágio, né? Então pra gente isso é meio viajado, né? Vamos voltar aqui que nós temos que fazer a prática. Mas Jesus, tipo assim, por ele se sintonizar mais com alguém aqui no plano terrestre, ele vai se aproximar dessa pessoa ou ele vai ficar lá no espiritual? Jesus, a aura dele, a energia de Jesus vai ao planeta Terra inteiro. Então você está dentro de Jesus. Então qualquer um de nós acessa Jesus se quiser. Né? Até a bactéria está dentro da energia de Jesus. Entendeu? Imagina que Jesus, a energia de Jesus cobre a Terra inteira. Entendeu? Então assim, para não conectar com Jesus é que nós temos que fazer força. Entendi. Nós fugimos dele, normalmente. É como se a gente estivesse dentro d'água evitando beber. E morrendo de sede. Uma vez o Espírito falou isso para mim. Né? Que a gente com Jesus é isso. Nós estamos dentro da água, morrendo de sede, mas não queremos beber a água. E lá, não quero. Né? E quando você abre, Jesus entra. Né? Não tem todo esse... Entendeu? Sabe aquela... A vibração dele toma conta. Sabe aquela foto que é o Adão, assim, da criação, o Adão com o dedo assim... Do Michelangelo? Tipo assim, eu vi recentemente, tipo assim, dando um close, que tipo assim, é só o cara esticar assim no dedo que encosta. Na verdade, Deus está indo em direção dele e o Adão está meio relutante. Não quer. Só fazer... Depende do Adão, a conexão. Né? Você vê, o Michelangelo fez isso, né? E quando você pensa que o Michelangelo fez aqui de má vontade, você pensa, né? Imagina o que ele pode fazer. Ele fez de má vontade. Ele fez aqui de má vontade. Porque o Papa obrigou ele queria fazer escultura. Aí o Papa falou, você vai fazer a capela. Ele falou, não, escultura, capela. Aí ele falou, não. Aí o Papa falou, então eu te mato. Não, capela. Ele ficou uns 10 anos trabalhando naquilo. Né? Aí disse que ele levou o bloco de mármore, colocou lá dentro, né? Todo mundo passava e falando, o que é essa pedra aqui? Não, isso aí é o Davi, só. Né? Aquele Davi que ele esculpiu lá no Vaticano, né?
Aí o pessoal passava, olhava assim, falava assim, o que é essa pedra? É o Davi. Falando, que Davi? Ele tá aí dentro, só falta tirar o excesso. Se tirar o excesso eu tiro depois. Olha a mente do cara. Aí ele foi fazer o teto da capela assistindo lá, xingando, achando ruim. Né? Porque ele não queria fazer aquilo. Fez obrigado, ele fez isso. Ele falou. É gênio, né? Triste é quando ele encontra com o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, o pé do Davi tá torto. O Leonardo da Vinci aponta defeito na obra dele, do Michelangelo. Mas no outro plano? Não, no plano físico. Eles eram amigos? Não. O Leonardo da Vinci queria ser amigo dele, mas o Michelangelo não queria ser amigo do Leonardo da Vinci, porque imagina, você é gênio, aí aparece um que é 10 vezes mais gênio que você. Você tá brilhando, aí vem a supernova assim. O Leonardo da Vinci é a supernova, tá, gente? Um dos espíritos mais evoluídos que pisam no planeta Terra é o Leonardo da Vinci. Nós estamos falando de espiritualidade aqui, né? Aí vem, né, o Michelangelo, ele era gênio, mas ele ainda tinha um monte de questões íntimas para resolver, né? Tanto que reencarna aqui depois no Brasil, né? Ele é o Aleijadinho, né? É o Michelangelo. Ah, é? É. Aí o Leonardo da Vinci foi todo cheio de amor para dar para ele, foi lá corrigir ele no intuito de ensinar, né? O Michelangelo não entendeu isso, não. Quem é esse cara? Ele tá achando que é melhor que eu? Pior que é, né? Mas vamos terminar o estudo aqui, senão a gente fica falando bobagem espiritual. É nós mesmo, né? E o outro cheio de amor para dar, né? Então vamos lá, fazer prece para terminar. Semana que vem, gente, quem que vai fazer o capítulo 3 para nós? Da equipagem mediúnica, vai ser a Renata. Conheçamos nossa equipagem mediúnica. Para quem não sabe, equipagem mediúnica é os médiuns, tá, gente? Não, equipamento mesmo. A ferramenta que nós vamos usar. Equipagem aqui no sentido de ferramenta. Equipamento. Né? São os médiuns. É esse livro? Não, esse aqui, ó. Pode tirar foto? Pode. Vamos fazer a prece pra gente terminar aqui. Né? Nós estamos falando demais, né? Falar demais é bom que a gente vai atrás dos espíritos. E quem sabe o Leonardo da Vinci não visita a gente aqui na prática. Ensinar a gente a fazer umas coisas malucas. Deus nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, te agradecemos pelo momento de estudo e aprendizado e te pedimos que envolva os nossos corações e mentes nas vibrações do Supremo Bem. Permita que possamos aprender e entender nos meandros da mediunidade o caminho para a nossa renovação e para o entendimento da vida. Milhões de mentes conectados pelo pensamento, pelo desejo. Somos seres que ainda precisam muito aprender sobre responsabilidade, sobre luz. Dá-nos, Senhor, a certeza do bem, a oportunidade de sermos úteis e permite que possamos estar contigo na intimidade do pensamento e na prática cotidiana. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, né, gente? 2 minutinhos aí pra gente ir no banheiro, né? E nós voltamos com a prática. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.